Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lídia Fernanda e eu já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para ficar sempre por dentro dos próximos vídeos que estaremos postando aqui. E o vídeo de hoje é um Coach Responde. A questão é, cadê a coach? Deixa eu chamar ela. Olha só, quem é vivo sempre aparece, né? Coach Lídia Fernanda está de volta para este canal com mais um vídeo da série Coach. Simbora responder essas perguntas. E se você está se perguntando onde foi que mandaram essas perguntas, me mandaram lá no Instagram. Se você ainda não me segue, já me segue lá. Me segue nas outras redes sociais também, você me encontra da mesma forma. Lídia Nandinha com 2 As. E a primeira pergunta é: orar para namorar, o que acha? Vamos lá, orar, ele deveria ser para tudo nessa vida. Tudo nessa vida nós deveríamos orar. O problema é que esse termo orar para namorar, ele está sendo utilizado de uma maneira que eu particularmente considero errada. Por quê? O que é que acontece? O orar para namorar é praticamente um namoro a corte. Você se envolve emocionalmente com a outra pessoa e quando Deus ele diz um não, acaba se tornando mais difícil de se quebrar aquele vínculo. Por quê? Porque você já está todo envolvido emocionalmente com aquela pessoa, já está apaixonado, apaixonada. Então se torna mais difícil. Então, qual a minha opinião sobre o orar para namorar? Orar para namorar, é bom você orar, é bom você perguntar a Deus, mas antes de falar com a pessoa, pergunte a Deus, sabe? Eu sou muito a favor do orar antes. Ah, Lídia, beleza, mas o fulaninho tem a resposta dele de Deus e eu não tenho a minha resposta. Então, ora sozinha. Isso vai te poupar de muito desgaste emocional. Com isso, eu não estou condenando quem ora para namorar. Me entendam, a intenção ela é muito boa. O problema é que eu falo isso por experiência própria. Acaba tornando, e por experiência também de outras amigas, acaba se formando um desgaste emocional. Porque você acaba se envolvendo emocionalmente com aquela pessoa, você acaba vivendo um namoro sem beijo, um relacionamento, digamos que a corte, para quem não conhece, a corte é um namoro sem beijo, pessoas que decidem só beijar no altar. Então acaba se tornando um namoro à corte. Você se relaciona emocionalmente com a pessoa, né? Se envolve com a pessoa, mas não beija. É só isso que acaba acontecendo. Aí, no final, Deus diz não e lá vai todo aquele processo de ter que se desvincular daquela pessoa emocionalmente. Então, assim, conversa, se conhece, né? Conversa com a pessoa para conhecer aquela pessoa melhor, mas eu particularmente não indico o orar para namorar. Eu indico o orar separadamente. Você ora por si só para saber a resposta de Deus diretamente com Deus, sem precisar estar envolvido emocionalmente com alguém. Eu acho que isso poupa muito o nosso emocional. E a segunda pergunta é: como faz para não ser emocionado? Eu achei até engraçada essa pergunta, porque eu já fui muito emocionada na minha vida, né? Pra quem não entende, né? Emocionada é tipo, o varão dá oi, a paz do Senhor, e você já tá imaginando o casamento com ele. Então, assim, o que é que a gente faz para não ser emocionada? Vai parecer muito clichê isso que eu vou dizer. O problema é que a gente não faz como deveria fazer, porque desde o momento em que eu fiz isso da maneira que eu deveria fazer, nunca mais que eu sofri por ser emocionada, que é: entrega o seu coração a Deus. Entrega o seu coração ao Senhor. Peça para que Ele venha esconder o seu coração nele. Lídia, isso é muito clichê. Eu já entreguei a chave do meu coração a Deus. Eu também já tinha entregado, tá? Há muito tempo atrás a chave do meu coração a Deus, mas vez ou outra eu pegava a chave. Porque o que acontece? A gente tem aquele costume de fazer aquela oração: Senhor, eu te entrego a chave do meu coração, Senhor, entrega para aquela pessoa que será da tua vontade, lá, 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 lá. Aí quando é no outro dia aparece um varão, gostei. Aí começa a stalkear,
a procurar a vida do varão inteira, e lá, e aquele negócio todo, tal. Aí, depois que está apaixonada, começa a dizer: Senhor, se não for da tua vontade, tira o sentimento do meu coração. Mas todo dia cria expectativa, todo dia fica criando historinhas na mente, lá, essas coisas todas. Gente, não adianta você olhar para Deus, tirar a pessoa do seu coração, se você fica colocando a pessoa no seu coração, tá entendendo? Então, assim, entrega verdadeiramente a chave do seu coração para o Senhor. Desde o dia que eu coloquei um propósito em meu coração de orar todos os dias sobre isso. O fato de eu orar todos os dias sobre isso fez com que eu internalizasse essa verdade em meu coração. Porque o que acontece? Você orar todos os dias sobre uma coisa não quer dizer que Deus ele é surdo, que Deus ele é esquecido, que você precisa estar lembrando a Deus sempre. Não. Quer dizer que você precisa se lembrar disso sempre. Então, quando eu oro por isso, todos os dias eu internalizo isso de tal maneira que eu vivo isso na prática. E aí, todos os dias, eu passei a orar: Senhor, esconde meu coração em ti e só entrega aquela pessoa que será o meu esposo. E a partir disso, gente, olha, é sério, todo dia eu fazia essa oração. Então, todas as vezes que eu queria me emocionar com isso, eu respirava fundo e eu dizia: por que eu vou alimentar isso? Por que eu vou correr atrás disso? Se eu já entreguei a chave do meu coração ao Senhor. Se eu já entreguei o meu coração nas mãos de Deus. Então, a partir do momento que você internaliza isso, se torna mais fácil, digamos assim. Você acaba se tornando menos emocionada, porque isso já está internalizado em você. Então, ore sobre isso diariamente. Ore sobre os seus sentimentos diariamente. Entregue as suas emoções ao Senhor verdadeiramente, porque aí a gente deixa de ser emocionada e também se livra de muitos maus, né? Muitos maus bocados emocionais. Vamos para a próxima pergunta. O que fazer quando se sente emocionalmente bloqueada e não consegue gostar de ninguém? É você olhar para si e se perguntar: por que é que eu estou me sentindo bloqueada? Será que aconteceu alguma coisa que fez com que eu me sentisse bloqueada? Isso se encaixa muito em um vídeo que eu fiz, que é sobre feridas que você não entende ao certo de onde vem, quando você se pega chorando, sem saber o porquê. E aí é você fazer uma autoanálise. E primeiro, entender a raiz disso. Eu vou deixar até esse vídeo aqui linkado. E você entender a raiz disso. Por que é que eu me sinto bloqueada? E quando você entender a raiz, você fala a palavra do Senhor sobre isso. Por exemplo, digamos que você se sinta bloqueada porque alguém lhe machucou, alguém lhe fez mal em um relacionamento passado. Então é você trazer a palavra para isso. Não, Deus ele tem algo especial para mim. Deus ele tem um projeto, um plano especial. E você começa a falar a palavra para o seu coração. Mas é importante que você entenda primeiro a raiz desse mal. Então, quando você entende a raiz desse mal, se torna mais fácil de você colocar isso aos pés da cruz. Colocar isso aos pés de Jesus e dizer ao Senhor: olha, Senhor, está acontecendo isso, eu me sinto bloqueada por causa disso que aconteceu comigo no passado. Limpa essa ferida. E o Senhor ele vai te mostrando também palavras dele, né? Onde na palavra dele fala sobre aquilo. E aí você começa a repetir dia após dia aquele versículo que você é amada pelo Senhor. Enfim, quando você vai internalizando a palavra do Senhor sobre a sua vida, a palavra do Senhor ela tem o poder de curar essas feridas passadas, esse mal que te feriu no passado. E a próxima pergunta é: como lidar com o passado do parceiro? Primeiramente, ter a certeza que houve mudança. Assim, se o passado é tipo, porque no passado ele tinha uma vida que não agradava ao Senhor, enfim, ele não era cristão, e aí ele vivia uma vida que desagradava ao Senhor, mas aí ele aceitou ao Senhor. É você olhar para ele e ver verdadeiramente se ele se converteu. E como é que a gente vê isso? Através dos frutos. Porque a palavra vai dizer que a gente conhece uma árvore pelos frutos. Então, pelos frutos dá para saber se ele verdadeiramente é uma pessoa convertida a Cristo. Então, quando se tem a certeza que houve uma conversão,
aí se torna mais fácil de lidar com o passado. É você lembrar que foi jogado no mar do esquecimento e que já passou, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, se por acaso esse passado que você está falando é assim, alguma coisa que aconteceu com ele, por exemplo, que traz a ele uma certa insegurança, então aí é algo que ele precisa tratar antes para não afetar o relacionamento dele. Isso é algo que ele precisa, que precisa ser tratado, né? Ele precisa olhar para aquilo que passou, como eu falei, né? Para a menina que perguntou com relação a se sentir bloqueada emocionalmente. E aí ele precisa se tratar, ele precisa cuidar desse passado, dessa ferida que ficou por causa do passado. E aí, caso você queira ajudar ele a tratar essa ferida, aí é uma escolha sua. É uma guerra que você decide ou não lutar, né? Porque assim, querendo ou não, acaba sendo desgastante quando você vai estar ali com uma pessoa que tem toda uma trajetória, que fez com que ele tivesse insegurança, tivesse bloqueios. E aí, essa pessoa, na minha opinião, ela precisa antes se tratar, cuidar dessas feridas para depois entrar em um relacionamento. Mas caso já tenha entrado e você está aí nesse molho de fogo, você escolhe a guerra que você quer lutar. Se você vai querer realmente estar ali ajudando essa pessoa a cuidar dessa ferida, ou se você vai dizer, então, querido, cuide primeiro desse seu problema emocional, dessa sua ferida, desse seu bloqueio, e aí depois a gente conversa. E aí é uma escolha sua, você decide a guerra que você luta. A próxima pergunta: o que você acha sobre um relacionamento, sobre uma mulher cristã e um homem do mundo? Querida, eu não acho nada. Eu acho que a palavra diz. E a palavra diz que o Senhor ele não está no meio de julgo desigual. Então, assim, namoro evangelístico não dá certo, tá entendendo? Esse negócio de, eu vou namorar ele é uma boa pessoa, só não é crente. E aí depois eu ganho ele para Jesus. Então, a grande maioria dos fatos é que a pessoa que não é cristã é que leva a outra pessoa que é cristã para o mundo. E outra coisa, qual tipo de referência de homem, de esposo que você quer para a sua vida? Será que o seu referencial está sendo verdadeiramente Cristo? Porque quando a gente tem Cristo como referencial, a gente quer ao nosso lado um rapaz, um homem que pareça com Cristo. Lídia, mas ele é uma pessoa boa, não bebe, não faz nada. Tá, beleza. Mas você confia muito na carne para pensar que uma pessoa pode ser alguém bom sem a ajuda do Espírito Santo. A nossa carne, ela só puxa a gente para o mal, só puxa a gente para o pecado. Então, só o Espírito Santo em nós é que pode nos fazer uma boa pessoa. Alguém pode até parecer bom, mas por dentro, os pensamentos, os desejos carnais. Então, assim, só em Cristo é que a gente realmente pode viver uma vida pura, uma vida consagrada. Então, um rapaz que está verdadeiramente em Cristo, esse sim vai lhe amar como Cristo ama a igreja. E eu tenho certeza que você amaria ter alguém do seu lado que ele ama como Cristo ama a sua igreja. Então, assim, para você viver isso, você precisa viver com uma pessoa que tem como seu referencial Cristo. Porque se ele não tem Cristo como referencial, logo ele não vai olhar para você e vai dizer, eu preciso amar a minha esposa, né? Porque a gente fala do futuro, quando a gente se relaciona em um namoro, a gente visa o futuro. Eu preciso amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Só um rapaz que está em Cristo é que vai ter esse pensamento. Então, espere em Deus, porque Deus ele tem algo maravilhoso para a sua vida dentro da casa dele, dentro dos preceitos dele. E a última pergunta é: tô gostando de um menino, mas meus pais não gostam dele. O que faço? Então, veja só.
acaba se tornando um pouco difícil de responder essa pergunta, porque a gente precisa entender todo o contexto, sabe? Essa pergunta fica um pouco vago para se responder. Mas, respondendo de uma forma geral, de uma maneira geral, os nossos pais, eles são pessoas mais experientes do que a gente, porque eles viveram por mais tempo do que a gente e eles querem o nosso bem. Então, partindo dessa ideia, acate ao conselho dos seus pais, porque provavelmente eles estão vendo algo que você não percebeu ou algo que você não viu. Agora, é muito importante saber todo o contexto da situação. Por que é que eles não gostam dele? Existe algum motivo para ele não gostar? Eles já lhe disseram, converse com eles o porquê. Por que é que vocês não gostam dele? Porque assim, é muito importante a gente entender o motivo. Será que eles não viram algo que você não percebeu? Alguma coisa na forma de lhe tratar? Então assim, é muito importante você compreender o motivo disso, né? Porque compreendendo o motivo disso, aí se torna mais fácil de entender, então, por que eu devo continuar ou não com esse relacionamento. Porque assim, é claro que às vezes acontece simplesmente motivos como, por exemplo, dos pais, às vezes acontece assim, eu já vi casos disso, tá? De que o rapaz, embora seja um rapaz trabalhador, mas não tem muitas condições. E aí alguns pais acabam visando, né, que ele tenha condição, que ele seja rico, né, interesseiros. Então assim, aí já se torna algo complicado. Mas mesmo assim, para você dar continuidade a um relacionamento desse, se torna difícil. Por quê? Para namorar você precisa da bênção dos seus pais. Então assim, é uma situação bem complicada. É importante você conversar com eles para entender o motivo real deles não gostarem desse rapaz. Então, gente, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E outra coisa, é muito importante, esses conselhos que eu dei aqui foram conselhos assim, bem superficiais, porque eu não estou a par de toda a situação. Então assim, é muito importante que vocês tenham pessoas ao seu lado, que lhe conhecem, que conhecem a situação, e pessoas maduras, experientes, mais velhas do que vocês. Eu também sou uma pessoa nova assim, né, que eu só falo as coisas assim de acordo com a minha perspectiva de vida, que eu tenho pouco tempo de vida, só tenho 20 anos. Então assim, é importante que vocês conversem com os seus líderes na fé, os seus líderes espirituais, com os seus pais, para ter conselhos mais profundos sobre esses assuntos. E Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por ter continuado comigo até o finalzinho do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!